dia de hoje. Pai Todo-Poderoso, venha ao nosso meio, Senhor, venha ao nosso encontro nessa noite, Senhor. Encher nosso coração de alegria, transbordar, Senhor. Venha nos investir da Tua misericórdia, Pai. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje. Agradecendo por estar neste lugar, Senhor. Obrigada, Paizinho querido, por cada uma das pessoas, Senhor, dos irmãos que estão neste lugar. Obrigado, Senhor, por ter guardado ele e trazido até neste lugar, Senhor, com segurança. Paizinho querido, abençoa a nossa redondeza, abençoa nossos vizinhos, abençoa, Senhor, cada familiar de cada um que está aqui que não pôde vir, Senhor. Alcança ele pela tua misericórdia. Paizinho querido, vem se fazer presente neste lugar. E desde já, Espírito Santo, eu te faço, seja bem-vindo. Venha envolver este lugar o teu poder, Senhor. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Já
a Ti nessa noite. Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu quero, meu Deus, adorar o Teu santo nome. Levantar as mãos e dizer, Senhor, que o Senhor é santo, o Senhor é poderoso. Eu quero, meu Deus, me entregar verdadeiramente, Senhor. Entronizar, Senhor, o meu espírito ao Teu espírito. Oh, Senhor, eu quero entrar, Senhor, adentrar no trono de glória nessa noite. Eu quero entrar no ambiente da Tua glória.
Quero te louvar, Senhor, de todo o meu coração. Que minha adoração saia, Senhor. Saia, Senhor, para direto as tuas narinas, para que o Senhor possa, meu Deus, sentir um suave aroma, Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Diga isso a Ele. Eu te louvarei.
seja o Senhor, a paz do Senhor a todos, amém? Amém. Agradeço pelo convite dos pastores desse ministério, para que eu tenha a oportunidade de trazer a palavra do Senhor, e o Senhor vai falar com cada um aqui nessa noite, amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Fui informado que hoje é um culto de libertação, então eu trouxe uma palavra também sobre libertação. E vamos falar um pouco sobre isso, sobre esse tema, a libertação. Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 5. Lucas 5, versículo 17 em diante. Desde já desejo que Deus abençoe mais e mais esse ministério. Está diferente mesmo, ministério. E vai ficar cada vez melhor, pastor. Em nome de Jesus. Essa é a vontade do Senhor. Lucas capítulo 5, versículo 17 em diante. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Você já conhece essa passagem? É muito pregada, mas que traz aqui grandes ensinamentos para nós, muita lição importante para nós, como toda a Bíblia Sagrada traz também. Todos acharam? Amém. A palavra fala assim: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, ou telhado, como está aí na tradução revista e corrigida, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Glória a Deus. Espírito Santo, que o Senhor semeie no coração de todos aqui, a começar do meu, Senhor Deus, porque também sou necessitado, Pai, da Tua Palavra. Santo Espírito, transforme vidas, liberta, que o Senhor mude, Pai, a disposição do coração, Senhor Deus, para que venhamos nos inclinar mais e mais diante de Ti, e que toda honra, toda glória, todo louvor seja, Pai, ao Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Quero falar, como eu falei para vocês aqui, como já afirmei, sobre libertação, tendo como base essa palavra, porque essa palavra aqui, esse texto usado aqui, ele nos traz muitos princípios sobre libertação, nos traz muita clareza de entendimento com relação à libertação. E é um tema também muito interessante, porque quando se pensa em libertação, e a libertação hoje ela está mistificada na maioria do meio cristão, é um misticismo muito grande com relação à libertação, pensamentos totalmente equivocados com relação à libertação, e nós vamos entender um pouco sobre essa questão da libertação. Mas quando pensamos em libertação, ou quando falamos sobre libertação, logo nos vem à mente
demônios. Logo nos vem à mente uma pessoa se contorcendo por estar possuído por algum demônio. Mas a libertação é muito mais do que isso. A libertação é muito mais. E nós vamos aqui, eu quero falar para vocês aqui dentro dessa passagem 3 pontos a respeito dessa passagem aqui. 1, a natureza da libertação que eu quero falar para vocês hoje. 2, o fracasso no processo da libertação. Por que há fracasso? Por que falhamos muitas vezes no processo da libertação? Ou seja, a causa do fracasso na libertação. E 3, eu quero falar sobre o nosso direito de sermos libertos. Mas primeiro nós temos que entender sobre a libertação, entendermos o que é a libertação, a natureza da libertação, para que a gente venha desmistificar esse assunto, para que a gente venha, irmãos, se libertar de certos pensamentos totalmente equivocados, antibíblicos com relação a isso. Então, vamos para o primeiro ponto, que é a causa da libertação, a natureza, aliás, da libertação. O que diz respeito à libertação? O que é a libertação? Bom, a própria palavra libertação todo mundo sabe, vem da palavra liberdade, ou o ato de tornar livre alguém ou alguma coisa. Mas a natureza, se referindo aqui ao campo espiritual, sobre a natureza da libertação, ela tem 2 campos. O espiritual, que é o que nós conhecemos, e também tem um campo humano. Então a natureza da libertação ela é espiritual, porque envolve demônios, sim. A libertação é o aprisionamento, a escravização através de demônios que escravizam as pessoas. Isso toda a igreja já sabe, todo o povo já sabe sobre isso. Os demônios realmente eles escravizam através de 2 processos básicos: a possessão ou a obsessão. Poucos sabem a diferença entre uma coisa e outra. Quando vocês veem uma pessoa sendo tomada por um espírito maligno dentro da igreja, se contorcendo, gritando, urrando, quebrando cadeira, jogando objetos aqui e ali, xingando, se enfurecendo, aquilo ali chama-se possessão. O espírito ele se apossou do corpo daquela pessoa, se apossou da mente daquela pessoa, se apossou de toda aquela pessoa, de modo que ela não responde mais por ela. Mas ainda assim eu digo para vocês que este é o menor de todos os perigos. A possessão é o menor de todos os perigos, porque quando chega ao ponto de acontecer a possessão no meio de um culto, ou em qualquer lugar onde você esteja invocando o nome do Senhor, é porque naquela condição o Espírito já foi exposto, já foi descoberto. Ele estava escondido ali e ele foi descoberto. Não suportou a presença de Deus, não suportou a unção do Espírito Santo de Deus. Deus ali, com a intenção de libertar a pessoa, faz com que seja mostrado o que está dentro da pessoa, o que está controlando a pessoa, o que está acompanhando a pessoa. Então, se a pessoa estiver ungida com autoridade pelo Espírito de Deus, o ministrante pode expulsar com facilidade, ou talvez com uma certa dificuldade, mas o caso é que sempre vai expulsar, pela autoridade do nome de Jesus, o demônio daquela pessoa, vai retirar aquela entidade maligna do corpo da pessoa. Ainda assim, com todo aquele estardalhaço, com todo aquele barulho causada pela possessão na vida de uma pessoa, esse não é o maior dos nossos perigos. Com relação, estou falando aqui, um dos aspectos da natureza da libertação, que é espiritual. Estou no campo espiritual ainda, porque no campo espiritual se fala de coisas espirituais. Vou falar das coisas humanas também. Mas no campo espiritual, a possessão, que é a posse do demônio com relação ao corpo da pessoa, não é dos maiores perigos, embora cause pavor, cause na mente das pessoas uma preocupação grande. Que coisa horrorosa, o demônio se apossou de mim, que coisa terrível, o demônio se apossou daquela pessoa, rolou no chão para lá e para cá, fez aquela coisa horrível, aquele espetáculo demoníaco diante dos olhos das pessoas. Esse não é o maior problema, porque ali, como eu falei para vocês, eu repito, ele foi exposto diante dos olhos de todos. O maior perigo no campo espiritual, eu tenho falado isso lá na nossa igreja, é a obsessão, não a possessão. A obsessão é o maior de todos os perigos, porque ela trabalha no silêncio da sua mente e do seu coração, no silêncio da nossa mente e do nosso coração, nos conduzindo como se fôssemos marionetes, fazendo a vontade das trevas, fazendo a vontade, irmãos, dos demônios, e pior, fazendo com que nós venhamos pensar que todos aqueles pensamentos que estão nos levando a cometer determinado tipo de ação
partem de nós mesmos, são nossos pensamentos. Aí eu posso dizer que é o mais perigoso, a ação mais perigosa no campo espiritual, porque daí, enquanto que a possessão inclui aquele que está em pecados grosseiros ou totalmente envolvido com as trevas, ele se manifesta numa igreja. No caso da obsessão, não. Todos nós aqui, de mim até vocês, todos, sem exceção, a humanidade toda, em menor ou maior grau. Eu vou repetir para que não haja mau entendimento naquilo que eu estou falando aqui, e eu provo isso biblicamente dentro da palavra do Senhor para vocês, e provo pelo dia a dia também. Em menor ou maior grau, todos nós ficamos debaixo de obsessão quando nós não vigiamos, e na maioria das vezes não vigiamos. Somos manipulados, irmãos, quase que diariamente, sem percebermos. Por que isso? Devido às nossas imperfeições morais, estamos ainda numa escala de imperfeição moral tão grande, irmãos, que estamos avançando ainda lentamente. O nosso progresso, o progresso espiritual e principalmente o moral, ele é lento, ele avança, irmãos, a passos muito curtos. Nós vencemos, irmãos, muito pouco ainda as tendências, as inclinações ruins do nosso coração. É uma mágoa aqui, um ódio ali, uma aversão que temos a uma pessoa aqui, uma maledicência falando mal aqui deste, daquele. E quem vocês acham que estão ali junto conosco nesses momentos da manifestação dessas imperfeições? Os demônios, jogando lenha na fogueira. Isso mesmo, fala mais. Isso mesmo, pensa totalmente errado a respeito daquela pessoa, julga, condena, aponta, odeia, fica com mágoa, separa, faz isso, faz aquilo, faça motim dentro da igreja. O teu pastor não falou aquilo à toa, ele falou porque ele te odeia. A tua pastora não falou aquilo à toa, não foi com a tua cara, não quer você dentro da igreja. E nós vamos acolhendo tudo aquilo ali. E conforme nós vamos acolhendo tudo aquilo ali, vamos agindo, o que é o pior, de acordo com aquilo que nós estamos acolhendo dentro da nossa mente. E então nós não vamos identificando quem é que está alimentando aquele tipo de pensamento. Porque olha, irmãos, a palavra de Deus diz em Romanos: todos os que são de Deus, todos os que são guiados por Deus, esses são filhos de Deus. Pastor, eu sou guiado por Deus, então eu sou filho de Deus. Eu não duvido que você, desde que você se entregou a Jesus, desde que você foi batizado, desde que você verdadeiramente decidiu viver por Jesus, eu não duvido que você seja um filho de Deus. Mas um filho de Deus, ele pode ser direcionado também por demônios. O filho do homem será entregue na mão das autoridades, e então padecerá na mão das autoridades, será chicoteado, apanhado na cara, depois será crucificado e morto. Vira Pedro, logo depois de ter sido usado poderosamente pelo Espírito de Deus: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É isso que estão dizendo para o Senhor, é isso que eu creio. E disse para eles, quando perguntaram quem é este homem, eu disse: tu és o Cristo, Filho de Deus. Mas agora, depois desse relato que Jesus fala assim, que o Filho do Homem padeceria na mão das autoridades, seria crucificado, seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria, esse mesmo Pedro, o apóstolo Pedro, que foi usado por Deus tremendamente, no momento seguinte, vira para o Senhor e fala: Senhor, que isso não aconteça contigo, eu repreendo essas palavras do Senhor. E Jesus olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas somente das coisas dos homens. No mesmo instante que um servo fiel do Senhor foi usado por Deus, no momento posterior, no momento seguinte, ele foi usado por um espírito maligno, usado por um demônio, tentando dissuadir Jesus da ideia de se sacrificar pela humanidade, tentando frustrar os planos do Senhor, tentando fazer com que Jesus fugisse da missão a que ele veio à terra. Então, no livro de Romanos, quando fala todos os que são guiados por Deus são filhos de Deus, nem sempre nós somos guiados por Deus, igreja. Daí o motivo de tantas advertências dentro do Evangelho sobre vigilância, porque nós somos falhos, nós tropeçamos, nós caímos. Se não é por atitudes, irmãos, é por palavras. Se não é por palavras, é por pensamentos, e logo aquilo que está no pensamento se transforma em ação.
É um ciclo quase que vicioso na nossa vida que deve ser quebrado com o nosso avanço espiritual, com o nosso aprimoramento, com o nosso crescimento espiritual. Hoje em dia colocaram tudo dentro de um pacote escrito autoridade espiritual, ou uma fórmula mágica para você ser um grande cristão. Então nós achamos que os demônios, basta nós repreendermos. Irmãos, os demônios nós podemos repreender, mas as nossas imperfeições nós não podemos repreendê-las. É inútil nós repreendermos as nossas imperfeições, o nosso orgulho, o nosso apontar de dedo, nossos maus pensamentos. Você não vai morrer repreendendo, e isso não vai resolver nada na sua vida. Você tem que mudar o seu caráter pela palavra de Deus. É assim que nós somos aperfeiçoados. Você tem que se comprometer com as Escrituras Sagradas. É assim que você vai sendo aperfeiçoado. E no momento que você vai sendo aperfeiçoado, amadurecido, os demônios aí sim vão perdendo campo de ação na sua vida. Mas como somos lentos em aprender isso. Eu sei que é uma palavra pesada, mas estamos aqui falando de libertação, não é? Ou vamos encarar os fatos, a realidade bíblica daquilo que nos cerca e daquilo que nós somos com relação a Deus, com relação ao mundo, com relação à vida. Ou então, irmãos, vamos fechar a igreja e vamos para casa, vamos viver a nossa vida como ímpios, porque ser cristão é ter responsabilidade com relação à vida cristã, que consequentemente é ter responsabilidade com a vida espiritual. Somos lentos, infelizmente, a aprendermos essas coisas. Caímos muito, tropeçamos na vida e erramos, mas o erro faz parte do nosso crescimento. O erro nos ensina onde não errarmos mais. A dor nos ensina, irmãos, onde estamos falhando. As obsessões mesmo nos ensinam onde temos que melhorar. Não é assim? Uma pessoa intransigente, o que é uma pessoa intransigente? Leva tudo à ponta de faca. Com o tempo ela vai notando, irmãos, que ela vai sendo deixada sozinha pela família, pelos amigos, vai perdendo familiares, ela vai perdendo a família, ela vai perdendo os irmãos da igreja, ninguém mais quer ficar perto daquela pessoa. No começo ela dá de ombro, tô nem aí, problema seu, eu tô nem aí com o que você está pensando a meu respeito, eu sou assim mesmo, não vou mudar e acabou. Mas com o tempo, irmãos, aquele isolamento, aquele desprezo, porque ninguém vai querer ficar perto de uma pessoa intransigente. Com o tempo essa pessoa intransigente vai sofrendo com aquilo vai começar a doer dentro dela. Puxa, por que ninguém gosta de mim? Ninguém gosta de mim, ninguém vai com a minha cara, ninguém, quando eu mais preciso, as pessoas não estendem as mãos para mim porque não gostam de mim. Ela vai começar a sofrer com aquilo até que ela venha realmente passar a se autoanalisar, a se observar. Espera um pouquinho, quem tem que mudar aqui sou eu. Não são as pessoas, sou eu sou intransigente, então eu tenho que mudar, eu tenho que me melhorar. E aí ela descobre que o tempo todo também a mente dela foi alimentada por essas obsessões, por esses pensamentos de que ela que está certa, mas na verdade havia demônios também ali alimentando o orgulho, a arrogância, a soberba daquela pessoa, para a própria destruição daquela pessoa. Então a obsessão, falando no campo espiritual sobre a natureza espiritual, a obsessão é pior. Eu posso estar pregando aqui, se eu não vigiar, se aproxima um demônio de mim, mas dentro da igreja, ele anda em qualquer lugar, aonde se dá brecha, onde você abre campo para eles, e pensar mal de vocês, e entrar em vocês e pensar mal de mim, ou vice-versa, tanto faz. Nós temos que ter responsabilidade na nossa caminhada cristã. Essa é uma das naturezas da libertação no campo espiritual. Ela é espiritual, tem a natureza espiritual, mas também tem a natureza humana. Qual que é a natureza humana? A natureza humana, irmãos, é que nós temos que encarar o fato de que não é somente demônios que nos aprisionam. Aí entra a parte humana. Nós somos muitas vezes aprisionados também por aquilo que nós conceituamos da vida, aquilo que nós temos conceito, a forma como nós enxergamos a vida. Cada um aqui enxerga a vida de uma maneira. Nós podemos ser aprisionados por tantas coisas, nós podemos ser paralisados, aprisionados pelo medo. O medo aprisiona a vida da gente. Através do medo você deixa de se tornar uma pessoa ousada na vida, você deixa de crescer profissionalmente, você deixa de crescer ministerialmente, porque você tem medo de tudo e de todos.
Nos aprisionamos também com o conceito das pessoas com relação a nós. Meu Deus, as pessoas pensam isso, aquilo de mim, então eu não vou ter ousadia na vida também, vou estar aprisionado com relação ao conceito das pessoas, vou viver em função de tentar provar para as pessoas que eu não sou o que as pessoas pensam que eu sou. Vou viver em função de ficar tentando agradar as pessoas. Olha, não pense isso de mim, porque eu não sou essa pessoa. Tá certo, eu não sou perfeito, mas eu não sou essa pessoa que você está pensando que eu sou. Isso aí é aprisionador. Isso aí tem várias causas, e eu não vou entrar nessas causas aqui, irmãos, porque teremos que fazer um seminário de tudo isso aqui que eu estou falando. Temos que fazer um seminário. Isso aí vem da infância, vem de paradigmas. O que são paradigmas? Paradigmas é a forma, é um padrão de pensamento que faz com que você enxergue a vida, tudo e todos, Deus, você, de uma forma, e às vezes essa forma, na maioria das vezes, é uma forma errada de enxergar. Por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui, porque esse não é o foco da pregação. Tem que chegar na onde eu quero chegar aqui dentro dessa palavra. Você é criado de uma forma errada. Eu estava dando esse exemplo esses tempos atrás, num culto doméstico. Tem você e seu irmãozinho ali, como essa criança aí, pequena. Se você age bem, você é premiado pelo seu pai e pela sua mãe. Se você age mal, você não é premiado pelo seu pai e pela sua mãe. Se o seu irmão que age bem no seu lugar, seu irmão vai ganhar um carrinho de presente, você não. Você vai criando que paradigma, que padrão de pensamento com aquela atitude daqueles que nasceram para te criar, para te amar, de que você só tem o amor dos seus pais se você for um santinho. Você só é amado, o amor, você só é amado realmente se você merecer. E quando você cresce, você leva esse paradigma também para a vida, esse padrão de pensamento. Se eu agir certo dentro da igreja, Deus vai me amar. Se eu não agir certo dentro da igreja como cristão, Deus vai me odiar. Deus vai se irar, Deus vai me matar, Deus está pronto para me lançar para o inferno. Igreja, o amor de Deus é incondicional, Ele ama ímpios e santos. Nosso amor é que é condicional. Agora é claro que a justiça dele é condicional, que Deus ele é obrigado a corrigir e até mesmo na maioria dos casos a punir o transgressor da lei. Mas a própria punição de Deus tem um cunho educativo e não punitivo. Satanás pune, Deus corrige. Corrige porque Ele ama. Corrige porque quer você no caminho do bem novamente. Corrige porque você distorceu alguma coisa na sua vida e Ele precisa consertar aquilo ali. E muitas vezes usando métodos drásticos conosco. Mas nos corrige para o nosso bem, porque no final Ele quer nos ver com Ele lá na eternidade, no céu, e graças a Deus que Ele nos corrige. Glória a Deus por isso, igreja. Quanto mais corrigidos, melhores nós vamos nos tornando como seres humanos. Mas, irmãos, até essa ideia do amor de Deus ser aprimorada dentro de nós vamos carregando essa visão distorcida do amor de Deus. Se eu errar, Deus não me ama mais. Se eu acertar, nossa, Deus vai me amar cada vez mais. Deus ama você, Deus ama o Hitler, Deus ama, irmãos, Deus ama o ímpio, Deus ama o pedófilo que neste momento está cometendo pedofilia, ama e ama muito. Tanto é que está lá, o Espírito Santo está lá, irmãos, tentando fazer ele mudar de ideia. O Espírito Santo está dentro dos prostíbulos, tentando fazer para que aquelas moças, aqueles rapazes abandonem essa vida. Deus está, irmãos, na sarjeta, Deus está dentro. O Espírito Santo está entrando dentro dos bares, enquanto você e eu estamos aqui cultuando, glorificando a Deus, procurando mudar o pensamento do homem que está gastando todo o seu dinheiro, o dinheiro da sua esposa, dos seus filhos, dentro do bar, em função de cachaças, em função de garrafas de álcool. Deus está trabalhando, irmãos, com a humanidade. Nós não somos privilegiados com relação ao amor de Deus. Tira isso da sua cabeça. Ninguém aqui é privilegiado, igreja. Deus amou o mundo de tal maneira. Amou quem? A igreja? Não, o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não somos privilegiados, não. Deus me ama como ama aquele que está blasfemando no nome dele agora. Deus me ama como aquele que está no presídio lá, planejando mais malignidade. Nós é que fazemos essa diferença, essa acepção no amor de Deus.
E aí vamos criando, quando nós agimos bem ou justamente diante de Deus, tudo que nós vamos criando é uma aberração dentro de nós com relação a essa distorção do amor de Deus chamada justiça própria. Eu sou justo. Eu sou justo. O fulano ali não age certo igual eu sou melhor do que ele. Deus deve me amar mais do que ele. Eu sou justo. Isso chama-se paradigma, ou um padrão de pensamento, de forma que você enxerga a vida de uma maneira totalmente distorcida e errada. E isso aprisiona. Aprisiona porque o diabo se aproxima e fala: é isso mesmo, você, se tem uma pessoa santa, justa nessa igreja, é você. O resto não presta. Você é santo. Afinal de contas, você é santo mesmo, suas atitudes são santas. Igreja, quem é que pode bater no peito e falar: eu sou santo? A própria palavra santo vem do hebraico significando separado. Nós somos separados. Eu sempre falo uma coisa em todo lugar que eu vou: sim, somos santos em termos de separação. Separação do que? Do mundo. Mas não somos puros. Ser puro é uma coisa, ser santo é outra coisa completamente diferente. Não há pureza em nós. Pasmem, Deus fala em Jó que ele não encontrou pureza nem mesmo nos seus anjos que com ele lá habitam. Igreja, para com isso. Se Deus não encontrou pureza nos anjos que estão lá com ele, ele fala: eu encontro loucura em meus anjos. Está no livro de Jó, lê a Bíblia, está lá. Encontro loucura nos meus anjos, quanto mais do homem feito do pó e da cinza. Não, o povo que ele mais chamou de santo, irmãos, fez um bezerro de ouro no deserto, fez uma orgia sexual em volta daquele bezerro de ouro, e Deus falou: eis o meu povo santo. O povo a quem o apóstolo Paulo falou: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, mas fostes lavados, santificados, remidos pelo Senhor Jesus Cristo, estava na maior contenda, briga, panelinha dentro da própria igreja do Senhor. Tinha uma lá até que dormia com a madrasta, levava a madrasta para a cama, chamado um povo santo. Puro não, puro ninguém é. Muito pelo contrário, a nossa natureza não é pura, ela é corrompida pelo pecado. Por isso nós estamos em processo de pureza, de santificação, e esse processo vai até a gente ir para a eternidade. Estamos sendo aperfeiçoados. Então não é só demônios que nos aprisionam, porque demônios, se for analisar, é a menor de todas as áreas. Nós somos muito mais aprisionados por aquele a quem nós olhamos no espelho todos os dias, quando nós amanhecemos, quando nós acordamos. Somos aprisionados por aquela imagem que você olha no espelho ali, que você vê no espelho. Quando você acorda, você vai escovar o dente, você olha para o espelho, você é aprisionado por aquela imagem lá, por você mesmo, pelos seus medos que te aprisionam, pelos seus receios, pelos teus preconceitos, pela tua justiça própria, pelo teu orgulho, e os demônios aproveitam de tudo isso. Então essa é a natureza. A natureza, irmãos, da libertação. Do que ela é feita. Quando eu falo natureza, do que é feita, né? Essa escravidão, ou o processo de libertação, ela é espiritual e ela é humana. E como que eu faço para me libertar disso? E por que muitas vezes eu não consigo libertar? Como eu falei para vocês, não é aquilo que há distorcido dentro de nós, da nossa visão, do nosso coração, não se expulsa pelo nome de Jesus. Você vai morrer expulsando, não vai expulsar. É algo que tem que ser trabalhado. Aí já lascou tudo, né? Nós não gostamos de trabalhar, nós gostamos de fast food, tudo rápido, tudo pronto. Em nome de Jesus Cristo, não é gostoso você falar em nome de Jesus Cristo, sai, e a coisa sai? Isso, irmãos, em nome de Jesus Cristo sai, só funciona com demônios. Mas não funciona com caráter, não funciona com maus pensamentos, não funciona com uma visão distorcida da vida. Uma visão distorcida, ou um caráter deformado, ou uma visão que precisa ser corrigida, pensamentos que precisam ser corrigidos, só podem ser mudados através do trabalho, através do esforço em Cristo.
através da operação da graça, ou você continuará a mesma pessoa que você é hoje, intransigente, egoísta, pré-julgadora, uma pessoa escrava de você mesmo. Você vai, daqui a 200 anos você vai continuar a mesma pessoa. Por isso que tem cristãos que não crescem na vida. Não estou falando financeiramente, é muito mais fácil crescer financeiramente do que moralmente, do que espiritualmente. Mas eu enxergando tudo isso, por que eu fracasso muitas vezes em me libertar de tudo isso? Para isso precisamos voltar ao texto bíblico que foi lido aqui. Vocês conhecem essa história aqui, eu não preciso ler todo o texto, porque tem coisas muito significativas aqui, eu nem sei se vai dar tempo. Eu vou terminar, quero terminar 9 horas, faltam 20 minutos para eu terminar essa pregação. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu não vou avançar do horário. É 9 horas que acaba aqui? 9 horas. Então, nós, irmãos, de acordo com esse texto aqui, você já conhece esse texto? O paralítico foi levado por 4 amigos ali, desceram ele no telhado, você já sabe dessa história. Jesus olha para ele e fala: filho, perdoados são os teus pecados. Aí começa uma discussão ali entre os fariseus, os doutores da lei, os religiosos, os cheios de justiça própria, mais escravizados do que o paralítico. O paralítico estava escravizado pela paralisia, pela doença, ou nasceu daquela forma, era congênito. Enquanto que aqueles que andavam estavam paralisados pela sua própria forma pré-julgadora de pensar, pelos seus preconceitos com relação ao Filho de Deus, ao próprio Jesus. Ficaram irritados com Jesus pelo fato de Jesus olhar para o paralítico e falar: filho, seus pecados estão perdoados. E aí Jesus tem uma discussão com eles, que é o que nós vamos tratar agora, descobrindo a causa do fracasso na libertação, que isso é importante. Por que nós fracassamos muitas vezes ao buscarmos a nossa própria libertação? Porque as pessoas pensam que vir à igreja é suficiente para serem libertas. As pessoas pensam que receber uma oração do pastor é suficiente para ser liberta. Se for caso de possessão demoníaca, vai ser suficiente, mas se for caso de uma mudança interna dentro de você, no seu coração, não vai ser suficiente. Precisa de um trabalhar. Então há aquela discussão com Jesus, e Jesus finalmente liberta aquele paralítico de sua paralisia, e ele vai feliz para casa, e o povo fica atônito, fica maravilhado com aquilo que acontece. Mas vamos analisar o diálogo e vamos descobrir no segundo ponto dessa pregação a causa do fracasso na libertação. Jesus, quando olha, irmãos, no texto, aqui fala assim, que quando Jesus olha para aquele homem, fala: perdoados, homem, perdoados são os teus pecados. Jesus estava perdoando aquele paralítico. Aí, como eu falei para vocês, dentro do texto aqui há uma discussão entre os fariseus, os religiosos da época. Falam assim: isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado é Deus, não é o homem. Jesus não passa de um homem. Quem pode perdoar pecado é só Deus. Aí Jesus faz uma pergunta, e essa pergunta mostra a causa do nosso fracasso em não adquirirmos libertação. A causa, o motivo pelo qual as pessoas hoje não são libertas, mesmo sendo cristãs há anos, mesmo frequentando a igreja, mesmo sendo fiéis, mesmo orando, mesmo jejuando. Jesus faz uma pergunta para aqueles homens que estavam pré-julgando ele. Quero fazer uma pergunta para vocês. É como se Jesus olhasse para eles e falasse isso. Quero fazer uma pergunta para vocês. O que é mais fácil? Eu dizer para esse paralítico aqui, não pode mexer no dedo: os seus pecados estão perdoados, eu te perdoo. Ou dizer para esse paralítico: levanta-te e anda. O que é mais fácil na mente de vocês? Irmãos, analisando essas duas perguntas, vamos supor que tivesse um paralítico aqui, físico mesmo, não é espiritual não. Trouxessem por aquela porta aqui uma pessoa paralítica: pastor, faça alguma coisa por ele. O que seria mais fácil? Eu falar assim: filho, fique feliz porque Deus, segundo a Bíblia Sagrada, perdoou todos os teus pecados.
Aí vocês me condenassem. Não, pastor, o que o senhor pensa que é para perdoar alguém assim? Perdoar os pecados de alguém? É claro que eu estou aqui, irmãos, colocando no lugar de Jesus. Eu não sou Jesus, só Jesus, no caso de perdão eterno de pecado, só Ele pode fazer. Eu estou dando um exemplo para que vocês possam entender. Se vocês me acusassem, pastor, o que o senhor pensa que é para perdoar o pecado desse homem aqui? Aí eu olhasse para vocês e falava, tudo bem, gente, o que é mais fácil? Simplesmente afirmar que os pecados dele estão perdoados, ou mandar ele levantar sozinho dessa maca, dessa cama aqui? Traduzindo, o que é mais fácil? Afirmar, trazer alívio para a mente dele, falar que ele está perdoado, ou operar um milagre aqui? Lógico que o mais fácil é falar, perdoados estão os teus pecados, do que mandar a pessoa levantar e andar, porque aí seria necessária uma intervenção milagrosa. Então, Jesus estava falando que aqueles homens estavam julgando ele, por ele, igreja, simplesmente estar perdoando o pecado daquele homem, o que irritava aqueles fariseus também. Aí Jesus, para mostrar que ele tinha tanto poder para perdoar, você já conhece a escritura, quanto para curar, mandou o homem levantar, tomar a maca dele e ir embora para casa, e o fato aconteceu, o milagre aconteceu. Mas espiritualmente, mostrando a causa por que a libertação não ocorre, está exatamente dentro dessa pergunta de Jesus e desse último diálogo aqui com o enfermo. Irmãos, quando Jesus falou assim, traduzindo agora no sentido espiritual, levando para um campo mais amplo de entendimento, quando Jesus faz a pergunta, o que é mais fácil? Perdoar os pecados? Dizer, teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Jesus está querendo dizer para mim o seguinte, para mim e para você que precisamos de libertação, porque todos nós precisamos de libertação aqui, estamos em processo, estamos avançando, graças a Deus, né? Nós não estamos possessos de demônios, glória a Deus por isso, mas precisamos de libertação de nós mesmos. O que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: perdoar pecados, eu como filho de Deus ou como o próprio Deus, é a coisa mais fácil do mundo. Qualquer um de vocês que chegar aqui arrependido dos seus pecados e me pedir perdão, vai ser perdoado. O difícil é fazer vocês tomarem uma atitude. Levanta-te e anda, haja, toma uma decisão. Essa é a parte difícil de Deus com relação a nós. Perdoar pecado, todos os dias Deus tem perdoado os teus e os meus pecados. Agora, fazer com que nós tenhamos atitude, fazer com que nós tomemos decisão para mudar a nossa vida, com isso Deus tem tido dificuldade. Porque o povo ruim para tomar decisão é a raça humana. Irmãos, todos os dias da nossa vida nós precisamos tomar decisões. Você, quando acorda, você tem que tomar uma decisão, se vai trabalhar ou vai ficar na cama naquele dia. Você tem que tomar decisão, todos os dias você vai escovar o dente ou não. Todos os dias você tem que tomar decisão diante de uma palavra maldita que você ouviu dentro de casa, se você vai levar aquilo à ponta de faca ou não. Todos os dias você vai tomar uma decisão, se diante de uma humilhação do seu chefe lá no seu emprego, você vai rebater ele e pedir demissão, ou rebater e ser demitido, ou você vai engolir sapo para manter o teu emprego. Todos os dias você tem que tomar uma decisão, se você vem para o culto no dia de culto, ou vai ficar em casa num tempo de frio como este. Todos os dias você vai tomar a decisão se você vai falar mal de alguém ou não vai. Todos os dias você vai tomar a decisão se você vai ler a Bíblia ou não, se você vai orar ou não. Nós vivemos à base de decisões. Mas quando é para tomarmos decisões quanto à nossa libertação, nós não tomamos. Nós não tomamos. Então, o que Jesus está querendo dizer no campo espiritual, é mais fácil perdoar os pecados de vocês do que vocês tomarem uma decisão de querer se libertar, tomarem uma decisão de buscar a libertação. Então, a causa pela qual nós sofremos fracasso na busca da libertação é falta de uma decisão em ser libertos. Mas vamos entender um pouquinho isso. Mas pastor, eu tomei a decisão de ser liberto. Mas na maioria das vezes,
nós abandonamos, na mesma medida com que tomamos uma decisão de sermos libertos, nós abandonamos essa decisão. Por quê? Porque a coisa não acontece imediatamente. Porque nós temos um conceito errado sobre decisão, da mesma forma que nós temos um conceito errado com relação a expulsar em nome de Jesus. Nós achamos que vai ter o mesmo efeito. Eu decido e o efeito já vai acontecer. Eu expulso em nome de Jesus, o demônio sai. Então eu decido, eu tenho que ser mudado no momento que eu decidi. Decisão, a decisão bíblica, não a decisão como você e eu imaginamos ou temos imaginado, ela é uma atitude de permanecermos numa posição em que não abrimos mão de determinado resultado. Essa é a verdadeira decisão de Deus, que Deus espera de nós. Eu tomo uma decisão, eu vou mudar, eu nunca mais vou mentir na minha vida, ou eu vou mudar, eu vou ser liberto, eu não vou mais falar de ninguém. Aí de repente você se pega falando de alguém, puxa vida, eu pensei que eu fosse liberto, pensei que minha decisão tivesse me libertado disso. Eu nunca mais vou pecar. Aí a gente peca. Puxa, pensei que minha decisão fosse me libertar do pecado. Poxa, então não funciona a decisão, o pastor está mentindo. Não é bem assim não, é assim sim. A decisão, irmãos, ela é o início de um processo que você não desiste desse processo. É você se manter numa posição de que você não vai abrir mão até alcançar aquele resultado, ou seja, envolve luta. A verdadeira decisão para Deus é a decisão em que você entra na batalha e você não sai da batalha enquanto o último inimigo não tombar ao chão perante a espada do Espírito. Isso é decisão, não é? Eu decido vencer, e a primeira espadada que você leva, o primeiro corte que você leva no braço, você já volta. Eu sabia que minha decisão não ia resolver nada. Eu sabia. Tem jeito não é decisão não, é mentira esse negócio. Não, decisão você está sendo cortado no campo de batalha, porque você está na batalha, o guerreiro na batalha ele se fere, e você fala, eu sendo cortado ou não, eu vou cortar mais do que estou sendo cortado, até eu ter a vitória, eu vou lutar, eu vou persistir. Onde você acha que vem aquela palavra, irmãos, que está escrito na palavra de Deus, em Efésios, não estou enganado, fala assim: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Que eu saiba, até onde eu saiba, resistir vem da palavra resistência, você levantar resistência. Resistir é você se manter numa posição onde você está sofrendo uma enorme pressão diabólica, uma pressão para você retroceder. O diabo está te empurrando e você firma, eu vou ficar aqui, eu vou resistir, eu quero a minha vitória, não interessa quanto tempo, eu vou ter que resistir, eu vou resistir com a graça de Deus, com a força do Espírito Santo, até eu ter a vitória. Ora, a palavra resistência perderia sentido, ou resistir ao diabo perderia o sentido, irmão, se não houvesse luta entre você e a pressão que ele está sendo exercida sobre a sua alma, sobre o seu coração, sobre a sua vontade, tentando a fazer você com que desista da sua decisão. Decisão. Você quer ser liberto? Se eu quero ser liberto de alguma coisa no meu coração que tem me escravizado, é decisão. A partir de hoje, não importa quanto tempo vai demorar, eu vou lutar contra isso que eu sou, contra essas inclinações erradas. Eu vou lutar, eu não quero mais ser desta forma, eu não quero agir mais desta forma, porque essa forma tem me escravizado, tem tirado o Espírito Santo de mim, tem feito com que Deus se afaste de mim. Eu não quero, eu não aceito. Vai ser uma luta diária, e quanto mais você resiste, quanto mais você mantém-se nessa decisão, aí sim as forças contrárias começam a ficar minadas, enfraquecidas, até a destruição completa. Até a destruição completa. Decisão é isso. É esse tipo de decisão que nós precisamos. Não, eu decido agora, no primeiro embate, eu sabia que não ia dar certo. Eu decido vencer, não importa a luta, não importa o escorregão, não importa se... Porque na luta o inimigo cai, ele é derrubado, mas não é morto. Se você decidiu vencer, você vai vencer. Você vai ser mudado, vai ser transformado. Não vai se submeter, irmãos, à pressão contrária até a vitória final. É esse tipo de decisão, irmãos. Diante de toda a luta que você enfrenta, diante de tudo
tudo aquilo que te escraviza. Que decisão você tem tomado para acabar com isso? Quais decisões você tem tomado diante dos problemas que você enfrenta na sua vida e que escravizam você a ponto de tirar a alegria de viver, a ponto de te prender? Que decisões você tem tomado? Ah, pastor, eu tenho ido à igreja. Não, que decisão? Que decisão? O que é que está te afligindo? De acordo com a natureza de cada problema que nós enfrentamos, que nos escravizam a uma vida infeliz, tem que haver uma decisão contrária àquilo ali. E decisão dentro desses moldes que eu tenho falado para você, de permanecer na posição de luta, de empenho. Então aqui nós já sabemos a causa, o porquê, do porquê muitas vezes a libertação não ocorre. Porque nós achamos que se eu tenho um problema que me escraviza, basta eu ir à igreja. Uma oração do pastor vai me libertar. Uma decisão minha vai me libertar. Sim, a decisão vai, mas a decisão dentro desses moldes que eu falei para você. Uma decisão que permanece, que mantém até a vitória final. Agora você decide hoje, amanhã você desiste, você não vai conseguir nada. Você decide que quero ser um cristão espiritual. Opa, eu decido ser um cristão espiritual. Então, a partir de hoje você é um homem de oração, um homem de estudo da palavra de Deus, um homem de comunhão com o Senhor. Daqui a pouco, amanhã, a primeira pressão, você já abandona tudo, já não quer mais saber de ler a Bíblia, já não quer saber de orar. Pronto, você vai alcançar como? Uma decisão que volta para trás. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus, igreja. Não é digno do reino de Deus. Pegou no arado, decidiu pegar no arado, vai até o final. Vai até o final, igreja. A tua vitória não se encontra no começo nem no meio, se encontra no final do caminho, no final de uma decisão sólida diante de Deus. Por isso que é necessária a fé em todas as áreas da nossa vida. Eu tomo a decisão porque eu creio na vitória. O que vai ser, estou cansado na batalha, mas o alimento, o que vai me alimentar, o combustível da minha alma é a fé viva em Cristo, que vai me dar vitória se eu permanecer, vai me dar vitória se eu prevalecer. E nessa resistência ao diabo você vai sendo mudado, vai sendo transformado. A promessa de Deus é essa: resistir ao diabo e ele fugirá. Vai chegar um ponto que ele vai ser obrigado a fugir de você. Ele vai ser obrigado a fugir. Há muito tempo coloquei uma frase na contracapa da minha Bíblia, e eu continuo acreditando nisso. Fique em pé, e o diabo ficará em pé contra você. Permaneça em pé, e o diabo cairá, não conseguirá mais ficar em pé. É só permanecer. Permaneça. E o último ponto, nós temos direito de sermos libertos. Temos direito. Baseado em quê? Na palavra de Cristo. Ele liberou a palavra já. Levanta-te e anda. É da minha vontade que você seja livre. É isso que Jesus estava dizendo para o paralítico. É da minha vontade que você seja livre. Então levanta-te e anda. Ele tomou atitude baseada na palavra do Senhor. Ele tomou uma decisão baseada na palavra do Senhor. É o nosso direito sermos libertos de qualquer coisa que nos aprisiona. A palavra já foi liberada para nós. O engraçado é que nessa passagem aqui mostra que o povo ficou atônito, maravilhado com aquilo. É engraçado quando uma pessoa se liberta, os outros ficam maravilhados, como se aquilo ali fosse um milagre excepcional de Deus ali. O excepcional é excepcional, mas um milagre ali de privilégio sobre a vida daquela pessoa, quando na verdade não é privilégio daquela pessoa, é um direito de todos, igreja. E Jesus já liberou a palavra para nós. Nós temos que tomar a decisão baseada nessa palavra. Senhor, eu vou para o campo de batalha, o Senhor vai comigo? Hebreus 5:8, 5:13 parece, acho que 5:13, 8:13, né? Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Mateus fala isso, que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estarei convosco
Ele já liberou a palavra. Ele já liberou. Você encontra todo tipo de palavra aqui que o Senhor já nos liberou. Nós só temos que tomar uma decisão baseada nessa palavra. E quando você estiver cansado da batalha, lembra dessa palavra. O Senhor já liberou uma palavra para mim. Eu não preciso mais ser escravizado por nada. Eu vou lutar. Eu tomei a decisão de ser uma nova pessoa. Eu tomo essa decisão agora. E vou manter essa decisão baseada nessa palavra de Cristo até o final. Essa é a base da nossa mudança, da nossa transformação. Não se permita se aprisionar por nada, igreja. Igreja, não se permita ser aprisionado por nada. Por nada, por ninguém, por demônio nenhum, nem por você mesmo. Igreja, nem eu, nem você temos que pedir permissão para quem quer que seja para vivermos ou para existirmos. Deus já nos deu essa permissão. Nós temos que viver, existimos e temos que viver segundo a decisão de crermos na palavra do Senhor. Aí encontraremos libertação de tudo aquilo que precisamos ser libertos. Tudo aquilo que precisamos ser libertos. Então, Deus liberou a palavra para o paralítico: levanta-te e anda. Toma uma atitude, filho. Mostra para todos esses que te assistem aqui, é como se Jesus estivesse dizendo, que eu não só perdoo pecados, mas que também eu me agrado daquele que toma uma atitude na vida de se levantar, baseado na minha palavra. Eu já liberei palavra para que vocês não fiquem mais aprisionados por nada. Basta tomar uma atitude e se manter nessa atitude. É como se aquele paralítico falasse: Senhor, eu tomo atitude, eu tomo uma decisão de me levantar. Segundo a tua palavra, eu vou me levantar, sim. Eu vou me levantar. E se levantou. Se autodetermine a se levantar, igreja. Tome uma decisão. Uma decisão vai mudar completamente a sua vida. Vai mudar a sua, a vida de cada um dos que estão aqui, vai mudar a minha. E sempre nós precisamos de uma decisão em Cristo. Sempre. É isso que nos muda. É isso que nos transforma. Uma decisão diária na nossa vida. Amém?